Olá, seja bem-vindo à nossa análise do relatório gerencial de março de 2026 do Fundo Imobiliário FATN11. Vamos mergulhar nos dados para entender o que aconteceu com o fundo e, mais importante, o que isso significa na prática. Mas antes de começar, aquele nosso aviso de sempre que é super importante. Esse material tem um objetivo puramente didático, é para fins de estudo. A gente não está aqui para fazer nenhuma recomendação de compra ou venda do ativo, ok? O nosso foco é 100% educacional. Bom, e o que a gente vai ver hoje? Primeiro, o perfil do fundo, para todo mundo ficar na mesma página. Depois, os destaques operacionais do mês. Na sequência, vamos analisar o principal ponto de atenção. Depois, como o fundo está gerenciando o caixa. E, por fim, a gente fecha com uma conclusão, pesando o risco e a oportunidade. Certo? Vamos lá. Para começar, quem é o FATN11 na fila do pão? Olha só, o FAT11 é um fundo de gestão ativa. Isso quer dizer que o gestor tem liberdade para tomar decisões de investimento. E a estratégia dele é híbrida, o que é bem interessante. Ele busca tanto a renda com aluguéis quanto o ganho de capital. E para isso investe em dois tipos de imóvel: lajes corporativas, ou seja, escritórios de alto padrão, e também galpões logísticos. Agora vamos para a parte que realmente brilhou nesse relatório de março, os resultados operacionais. E adianto, eles foram muito bons. Primeiro, o desempenho geral. O fundo rendeu 1,02% no mês. Isso contra 0,85% do IFIX, que é o principal índice do nosso mercado. Ou seja, o FATN11 performou acima da média do mercado. Um ponto super positivo. E claro, esse bom resultado se reflete onde mais importa para quem investe, no bolso. A distribuição de dividendos subiu de 75 centavos para 78 centavos por cota. É um aumento pequeno, mas consistente e recente. Agora, se preparem, porque esse número aqui é realmente de cair o queixo. A vacância física, que são os imóveis vagos, simplesmente despencou. Ela saiu de 7,1% e foi para apenas 3,1% em um único mês. Isso é um sinal operacional fortíssimo de que os imóveis do fundo estão muito procurados. Bom, mas como a gente sabe, uma análise completa precisa olhar os dois lados da moeda. Então, depois de tantos pontos positivos, vamos falar sobre o principal fator de risco que precisa ser monitorado de perto. E qual seria esse fator? É a chamada alavancagem financeira do fundo. Para deixar todo mundo na mesma página, a alavancagem, nesse contexto, quer dizer que o fundo comprou imóveis de forma parcelada. Pensa como se fosse um financiamento. Ele já tem os imóveis, mas ainda tem obrigações, tem uma dívida a ser paga no futuro para quitar-se a compra. E é aqui que o desafio se desenha. Olhem esse cronograma. Hoje, os pagamentos mensais são mais controlados. Só que, a partir de junho de 2026, essas parcelas aumentam. E lá em 2027, vêm os vencimentos do principal da dívida, que são valores bem mais pesados. É uma escadinha de pagamentos que exige um planejamento financeiro muito bom. Isso nos leva, então, à pergunta de $1 milhão. Como a gestão do fundo está se preparando para pagar essa conta lá na frente, sem prejudicar os dividendos? A resposta começa a aparecer aqui. Vejam só, o fundo gerou um resultado de 81 centavos por cota no mês, mas ele distribuiu apenas 78 centavos. Essa diferença, que pode parecer pequena, na verdade é uma estratégia muito clara de guardar dinheiro. E essa estratégia de reter 3 centavos por cota todo mês está criando uma reserva bem robusta. O fundo já tem um caixa acumulado de 41 centavos por cota. É como se fosse um colchão de segurança, um dinheiro guardado especificamente para ajudar a lidar com aqueles pagamentos maiores da dívida que vem pela frente. Certo, com todas essas peças na mesa, vamos para a nossa conclusão, colocando tudo na balança para a gente entender o cenário completo do FAT11 hoje. De um lado, temos pontos muito fortes: a vacância baixíssima, o dividendo que está subindo, uma reserva de caixa robusta e ativos de alta qualidade. Do outro, os pontos de atenção: a alavancagem, que é uma dívida importante para pagar, a baixa liquidez diária, que dificulta comprar ou vender muitas cotas de uma vez, e o fato de 100% dos contratos de aluguel serem típicos, que, resumindo, têm prazos mais curtos e multas de rescisão menores. E como o mercado reage a essa balança? Bom, ele coloca o risco no preço. Hoje, o fundo negocia com P sobre VP de 0,93. Isso significa que ele está sendo vendido com um desconto de 7% em relação ao que, teoricamente, valem seus ativos. O mercado está ciente desses riscos. Para fechar, a visão que o próprio relatório nos deixa. Com os imóveis quase todos alugados e com dinheiro em caixa crescendo, o fundo parece estar sim bem posicionado para lidar com essa dívida futura.
A grande questão que fica no ar e que a gente precisa continuar acompanhando é: será que essa estratégia vai ser suficiente para manter os dividendos em um bom patamar enquanto paga a dívida? É a pergunta que o tempo vai responder.